E aí pessoal, professor Antônio na área. A gente está aí hoje com uma questão de medidas lineares. A gente vai ter que fazer a conversão. Questão de ensino médio. Questão então da OBMEP, inaugurado em 1935, o porto de Paranaguá, localizado no litoral paranaense, é um dos maiores portos do país e o principal destino dos granéis sólidos exportados pelo Brasil. Nas épocas de safra de grãos, costumam-se formar grandes filas de caminhões na BR-277, rodovia que dá acesso ao porto. Supondo que haja uma fila de caminhões com extensão de 18,9 km e que nessa fila cada caminhão ocupe em média 22,5 metros. Quantos caminhões aproximadamente haverá na fila? Olha só, a gente vai primeiro destacar as unidades: 18,9 km, que é o comprimento total da fila, e cada caminhão, em média, óbvio, 22,5 metros. Essa ideia aqui, uma fila de caminhões, essa fila total tem 18,9 km e cada caminhão 22,5 metros. A gente tem duas unidades semelhantes, só que elas não estão na mesma escala. A fila de caminhões está em quilômetros, cada caminhão tem a medida em metros. A gente tem que converter essas duas unidades, lembrando o seguinte: se eu colocar cada caminhão um atrás do outro, vai dar 22,5, mais 22,5, mais 22,5 metros. Então a gente vai ter nosso resultado em metros. Toda a fila tem 18,9 quilômetros e um caminhão mede 22,5 metros. Dessa forma, essas informações, só para a gente ter ali gravado, e a gente vai ter uma tabela. Essa tabela, a unidade principal é o metro. Para a direita, decímetro, centímetro e milímetro. Para a esquerda, decâmetro, hectômetro e quilômetro. A fila do caminhão eu vou colocar 18,9 quilômetros. A vírgula vai sempre na unidade do quilômetros. E por que eu boto duas casas aqui? Porque eu não tenho nenhuma unidade superior a quilômetros, né? Então é 18 quilômetros, 100 quilômetros, enfim. Então eu coloco aqui a vírgula sempre à direita, ela nunca vai no meio do número. O próximo número 9, ele vai na casa do hectômetro, né? 18,9 quilômetros, a gente vai converter logo em seguida. E a medida do caminhão, o comprimento do caminhão, 22,5 metros. Cada unidade, cada algarismo numa coluna. Na coluna do metro vai então o 2. Aqui na coluna do decâmetro vai um 2 também, que indica os 20 metros. E a vírgula vai na unidade que a gente mediu, então 22,5 metros. Para a gente converter isso, a gente vai ir até a unidade que elimina a vírgula do cálculo. A fila, ela vai ter 189 mil decímetros. E a medida do caminhão, de cada caminhão, média, é 225 decímetros. Eu até poderia deixar a vírgula logo após os metros, né? Converter o comprimento da fila para 18.900 metros. Porém, eu estaria fazendo um cálculo com vírgula. Eu prefiro transformar tudo em uma unidade que não leve a vírgula. Então, 189 mil é o total, a medida total da fila. E 225 é a medida total do caminhão. A unidade decímetro. Então, eu vou dividir o quê? Total da fila, 189 mil por 225. Aqui é a tabela. Então, eu vou fazer 189 mil divididos por 225. Eu posso olhar, tem 3 algarismos no divisor. Pegaria 3 algarismos no dividendo, porém o 189 ele é menor do que 225, então eu pego 4 algarismos, 1890 dividido por 225 vai dar 8, 8 vezes 5 é 40, vai ficar um zero ali embaixo do 9, e 8 vezes 2 é 16, mais 4 dá 20, e 8 vezes 2, 16, mais 2, 18. Então, 1.800, como já apareceu aí. Eu vou subtrair, então, 1.890 menos 1.800, vai restar 90, e eu vou baixar o zero. Com 900 dividido por 225, 4 vezes 225, dá 900. 900 menos 900 dá zero. Eu vou baixar o outro zero. E agora, 0 dividido por 225 é zero. Tem que sempre fazer a divisão. Toda vez que eu baixo o número do meu dividendo, eu tenho que fazer a divisão. E 0 vezes 225 é zero. Então, subtrair 0 menos 0, resto zero. Aí eu tenho que são 840 caminhões naquela fila. E olha que interessante que a gente pode chegar à conclusão de o que é esses 840 fazendo a seguinte análise. Olha só. A gente vai considerar que L é comprimento, C é caminhão e F é fila. Então, a gente tem o seguinte. O comprimento por fila, L dividido por F, dividido pelo comprimento por caminhão, a medida de comprimento do caminhão. Estou falando só de unidades agora, não estou falando de números. Essa divisão a gente pode transformar, olha só, comprimento por fila, comprimento por caminhão, né? Pensando dessa forma, a gente pode transformar isso em uma fração, uma divisão de frações. L sobre F, comprimento
por fila. Então, uma fila tem 18,9 km. Não vamos tratar do cálculo numérico, só do cálculo das unidades. Dividido por comprimento por caminhão. E aqui, como a gente converteu a unidade, as duas medidas para a mesma unidade, a gente não precisa se preocupar com a medida. L dividido por F é uma fração dividida por L sobre C. Quando a gente está fazendo isso, a gente tem uma divisão de frações, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, L sobre F vezes C sobre L, né? Comprimento por fila vezes C sobre o comprimento do caminhão. Ok, a gente vai simplificar então, como a gente está multiplicando frações, a gente vai simplificar L com L e sobrou C sobre F, ou seja, caminhões por fila. Então, mesmo que a gente não esteja habituado com a unidade que a gente vai usar, o que é aquele número 840, a gente está vendo aí, a gente pode usar a unidade, cada elemento que a gente está trabalhando, a gente consegue achar a unidade, o nome daquele valor final que a gente tem. Então, 840 caminhões por fila, ou seja, naquela fila da questão do enunciado. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, sigam em todas as redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.